Agora mesmo é muito difícil predizer o que é que vai acontecer, especialmente com esta grande mudança a nível industrial e também intelectual, que é o ChatGPT, os modelos LLM, de maneira totalmente available a toda a gente. Portanto, é difícil predizer o que é que vai ser um líder futuro. Eu acho que tem de ser um líder altamente humano, um líder que não faz layouts massivos de substituir os seus trabalhadores por modelos de IA, senão que fomenta que os seus trabalhadores saibam trabalhar com ferramentas de inteligência artificial. A inteligência artificial não vai substituir o humano, mas o humano que usa a inteligência artificial vai substituir o humano que não a usa. Portanto, o líder que consiga juntar estas peças, unir a tecnologia ao humanismo, unir a tecnologia ao impacto social, acho que vai ser o líder que nós devemos admirar no futuro. Sejam então bem-vindos a este episódio especial do Céu é o Limite, gravado ao vivo no Expresso Podfest. Eu sou a Cátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso. Este é o podcast do Céu é o Limite. Há 3 anos que vos trago semanalmente histórias de líderes que inspiram, de pessoas que marcam o panorama da gestão nacional e internacional, portugueses que estão a liderar empresas de topo cá e lá fora. São mais de 150 histórias que já contámos ao longo destes 3 anos e são sobretudo histórias de pessoas que gerem com as suas pessoas no centro da sua estratégia de gestão. Portanto, pessoas que gerem com o coração. Não são gestores quaisquer. São os gestores com alma, com afeto, os gestores que inovam e que procuram colocar Portugal na rota da internacionalização, na rota do mundo. Hoje quero que se juntem a mim para um desafio um bocadinho diferente do habitual. Quero que olhem comigo para o futuro. Não vamos falar do presente, vamos falar da nova geração de líderes, esta que tenho o imenso prazer de ter aqui ao meu lado. Vamos falar da liderança que arrisca, que inova, que antecipa, que constrói o futuro, da que se abre ao mundo para mudar a realidade e o contexto em que vivemos. Falaremos da nova geração de líderes, dos líderes que precisamos para transformar o futuro e para fazer de Portugal também um país mais competitivo e com mais futuro para as gerações que virão a seguir à deles. Peço por isso que se juntem a mim para receber 3 líderes sub-30. Todos eles estão fora de Portugal e é disso que também vamos falar. Imagine um automóvel que o ajuda a conciliar a vida profissional e a vida pessoal, que o pode levar confortavelmente às reuniões de trabalho, mas que também pode ser a sala de estar da sua família, que graças a um interior cuidadosamente insonorizado o pode levar do stress à serenidade. O novo Volvo ES90 está numa classe à parte, um topo de gama 100% elétrico, pensado para os líderes do futuro, para quem está a fazer diferente, muito além do óbvio, e para todos os que procuram equilíbrio no que é essencial. Novo Volvo ES90 for life in balance. Tenho comigo a Julieta Rueff, tenho comigo a Mafalda Rebordão e o André Rangel de Sousa. Antes de avançarmos nesta nossa conversa e de falarmos aqui sobre uma série de coisas que interessam, nomeadamente porque é que não estão cá e estão lá. Deixem-me apresentar-vos. A Julieta está radicada em Barcelona, é fundadora e CEO da Flamade, uma startup portuguesa com impacto global que criou um dispositivo de segurança pessoal, uma granada pacífica, já falaremos dela, pensado para proteger e dar autonomia a quem se sente vulnerável na rua. Uma ideia que nasceu de uma experiência pessoal, que se transformou num produto reconhecido internacionalmente e que levou, entre outras distinções, à lista de 30 líderes sub-30 de elevado potencial da Forbes Europa.
Defende uma liderança com propósito, o uso ético da tecnologia e o foco no impacto social da gestão. Bem-vinda. Obrigada, agradeço imenso. É um gosto ter-te aqui neste painel. De Nova Iorque, recebo a Mafalda Rebordão, que lidera as iniciativas de transformação digital e inteligência artificial da Microsoft no Escritório das Nações Unidas. É economista, formada em Portugal, soma no currículo empresas como a L'Oréal e a Google, é conselheira do ainda Presidente da República no Grupo de Reflexão para o Futuro de Portugal, é cofundadora e presidente do Ponto Zero, uma organização não governamental focada na mentoria a futuros líderes e tem sido reconhecida internacionalmente como jovem líder emergente pelo Financial Times, pela revista Forbes também e pelo St. Gallen Symposium. Traz-nos a visão da liderança tecnológica global, aquela que necessita de ética, também de diplomacia e de impacto institucional. Bem-vinda, Mafalda, é um gosto receber-te. Mafalda é uma repetente no meu podcast. Vinha à segunda ronda. Já está a segunda ronda, é raro. E, por fim, da Dinamarca, recebo o André Rangel de Sousa, engenheiro mecânico, formado em Portugal, que deixou a estabilidade de um emprego por conta de outrem para lançar a Trip.com, uma plataforma que utiliza a inteligência artificial para simplificar e personalizar viagens no mundo inteiro. Em poucos anos, a Trip, de que é CEO, passou de uma ideia a uma empresa global com milhões de utilizadores, captou outros tantos milhões em investimento e conquistou o reconhecimento internacional, levando o André à lista dos 30 líderes de elevado potencial da Forbes Europa, na mesma edição, curiosamente, que a Julieta. O André traz-nos a perspectiva de um empreendedor que está a escalar para o mundo e a competir em grandes mercados. André, bem-vindo. É um gosto e começo por ti, precisamente. Em comum vocês têm todos uma coisa, nenhum está em Portugal, como falávamos há pouco. Acho que a pergunta óbvia que se impõe é, começando por ti, André, o que é que o mundo tem que Portugal não te conseguiu garantir? Assim, Kátia, muito obrigado pelo convite. Eu estava a trabalhar numa startup em Lisboa e estava a ganhar cerca de 900 euros por mês. E para alguém que tem a ambição de criar família, né, de crescer aqui em Portugal, acho que fica um bocadinho difícil. E depois isto culminou também a minha agora mulher, na altura namorada, teve que ir ao hospital e passámos o dia nas urgências. Portanto, estávamos aqui num podcast a falar do Sistema Nacional de Saúde e percebemos, se calhar, Portugal, com as suas limitações, apesar de ter um clima extraordinário e pessoas super simpáticas, se calhar não é o melhor sítio para criar uma família e crescer como profissional hoje em dia. E, portanto, foi com essa mentalidade que fomos para a Dinamarca. E já falaremos um bocadinho também do projeto que depois lanças. Mafalda, o que é que, do teu caso em concreto, procuraste fora de Portugal? Mafalda tem uma carreira um bocadinho diferente, porque quer o André, quer a Julieta são empreendedores, portanto têm projetos próprios, são líderes de projetos pessoais. Mafalda não, Mafalda tem uma carreira consolidada em empresas de topo, mas como profissional por conta de outrem, é um desafio um bocadinho diferente. Eu diria que saí de Portugal, e talvez para trazer um discurso um bocadinho diferente, porque é um tema sobre o qual eu até tenho falado bastante em vários fóruns, saí de Portugal por escolha pessoal e não por necessidade. Que é uma realidade um pouco diferente daquela que os meus alunos, porque eu depois dei aulas na Nova, não temos uma diferença assim tão grande, 3 a 4 anos, mas que encontraram porque, em bom dizer, e já falaremos sobre isso, mas o mundo muda a uma velocidade como nunca mudou anteriormente, e eu acho que isto, em Portugal chega tudo cerca de 5 anos mais tarde, mas eu estou a ver nos Estados Unidos que a realidade vai ser a continuidade dos layoffs, a realidade de como é que vamos gerir tecnologia, não só pessoas, mas como é que vamos gerir tecnologias, vai mudar radicalmente a forma como fazemos negócio, como fazemos política, como vivemos enquanto cidadãos. Portanto, eu saí muito por escolha pessoal, eu saí a primeira vez aos 19 anos, eu vivi, atualmente estou no 6º país em que vivi, tenho uma vivência um bocadinho diferente, diria que Portugal é maravilhoso em muitas coisas, não acho que seja só no facto das pessoas serem simpáticas ou termos um bom clima, o Sistema Nacional de Saúde, apesar de estar, talvez, eu tenho mesmo de dizer a expressão, na rua da amargura, ainda consegue fazer uma coisa que, por exemplo, o sistema nos Estados Unidos não faz. Em que as pessoas ou têm um seguro de saúde ou vivem na pobreza e são sem abrigos, condenados à vida e
ao lugar onde nasceram. Mas é um país que, de facto, tem um problema crónico, que é o tema da mobilidade social. Ou seja, para quem nasce na base dos rendimentos de uma pirâmide de rendimentos, é muito difícil subir e crescer. E, portanto, muito provavelmente eu não conseguiria ter tido a mobilidade social que tive versus a minha família se não tivesse ido para fora. Ainda que não o tenha feito conscientemente. Porquê? Porque a minha formação, a Nova SB, me empurrou para ir viver para fora e, portanto, saí a primeira vez aos 19 anos para estudar e depois acabou, consequentemente, por acontecer que fui trabalhar para a Google fora e percebi a diferença de mentalidades que existe em Portugal. Eu acho que o problema não é sair, é a fricção que existe ao tentar voltar. E já falaremos também um bocadinho disso e dessa experiência entre o que é um contexto de uma empresa multinacional fora de portas e dentro de portas, que também é um bocadinho diferente um modelo de gestão. Deixa-me ir a ti, Julieta. Olá. Julieta, olá. A FlameEd já nasce em Barcelona, contigo em Barcelona. Sim, exatamente. Por causa do Sistema Nacional de Saúde. Não, estou a brincar, não tem nada a ver com o Sistema Nacional de Saúde. No meu caso, os meus pais emigraram à Espanha, portanto eu fui atrás. Já agora peço desculpa se digo alguma coisa incorreta, porque o meu português está um bocadinho enferrujado, mas vou dar o meu melhor. Portanto, já estudei lá na universidade e depois tive a opção de voltar ou de ficar lá. E a verdade é que eu nunca tinha ouvido falar de empreendedorismo em Portugal. E por acaso hoje em dia temos imensas iniciativas como o Web Summit, a Unicorn Factory, Lisboa não para quieto. Talvez há 10 anos ainda era demasiado incipiente e para mim não era algo que soasse tanto. Enquanto em Espanha já é algo muito mais extenso e que as pessoas conhecem mais. Portanto, foi apetecível por aí. Volta a ti, André. O turismo, que é a tua área de investimento, o foco do teu projeto, é um setor estratégico para Portugal. No entanto, a Trip não nasce cá. Não? O que é que faltou a Portugal para conseguir reter-te cá, para conseguir que tu entendesses que este era o país certo para fazer acontecer? Isto porque o teu projeto é um projeto que vive de tecnologia, que vive de inteligência artificial, portanto, em teoria, acontece em Copenhaga como poderia acontecer em Lisboa, não é? Sim. E tu tens essa experiência até, porque tens uma empresa criada lá e tens depois uma empresa, uma subsidiária da mesma empresa a funcionar em Portugal. Okay. Eu vou tentar dar exemplos então muito específicos e vamos entrar em particularidades. Mas para começar, a empresa na Dinamarca tem suporte do governo, no sentido em que se é uma empresa científica que está a puxar a inovação, é possível arranjar financiamento do Estado. E, portanto, há um programa que funciona muito bem para te suportar. Em Portugal, há uma tentativa também de haver um programa semelhante com o CIFID ou com a Agência de Inovação, que falha por muitas razões. Apesar de, ao final do dia, ser possível para alguns empreendedores ter apoio deste programa, felizmente, que é a burocracia. Portanto, em Portugal há uma data de requerimentos, se queres ter o selo que já foi mudado, felizmente, mas há um ano atrás havia uma data de requerimentos que fazem com que, se quiseres ter uma empresa e quiseres ser suportado por investimento em Portugal com este selo, tu vais ter que passar por ter vários anos já de existência em Portugal a fazer investigação, o que impossibilita logo o jogo para muitas empresas, porque tu estás a começar, como é que vais ter vários anos de história da empresa se estás a começar agora? Mas tens que apresentar historial financeiro. Portanto, acho que isto reflete um bocadinho o problema português, que é, pode haver boas intenções a nível do governo, mas depois a execução é pobre e depois a burocracia acaba por destruir, porque há um clima que contrasta muito com o clima dinamarquês, em que no clima dinamarquês há um clima de confiança com o indivíduo, em Portugal há um clima de desconfiança, em que quem é esta pessoa é novo, nunca ouvi falar desta pessoa, mas quem é este aqui? Portanto, disto tudo faz com que seja muito mais difícil começar algo em Portugal. E depois, claro que há coisas que temos na Dinamarca que não vamos ter aqui em Portugal. Captar investimento também é mais difícil em Portugal do que é na Dinamarca? Generalizando, mas temos que generalizar, eu acho muito mais difícil captar investimentos, especialmente de o que se chama angel investors, portanto são empreendedores em Portugal que teriam dinheiro e que vão apostar em ti, do que na Dinamarca, onde isto é uma ótica, estamos a falar de uma ótica europeia, que é uma ótica completamente diferente da ótica dos Estados Unidos, portanto já é jogar num nível mais difícil, mas acho que em Portugal é muito o investidor mais carniceiro, no sentido em que eles querem, se vão investir, querem 30% ou 40% da empresa ao começo, portanto não estão a pensar no futuro necessariamente, estão a pensar em termos de curto prazo quais vão ser os ganhos deles. Na Dinamarca um bocadinho mais sofisticado, generalizando, claro, e nós temos o privilégio de ter ótimos investidores também portugueses na empresa. Portanto,
Este processo que tens de trazer a Trip.com para Portugal também foi um processo complexo do ponto de vista burocrático? Ou... Sim, eu acho que sim, porque também tínhamos um caso... Pergunto isto mesmo com essa prova dada, não é? Porque no fundo é um conceito que já tinha vingado noutro país e, portanto, já não era propriamente um conceito em fase inicial, digamos assim. Bom, no nosso caso foi interessante porque nós quebrámos um bocadinho as regras, no sentido em que precisávamos criar uma empresa em Portugal que era uma subsidiária ou empresa filha da empresa dinamarquesa. Como isto quebra aqui as regras um bocadinho em Portugal, isto já causa o caos burocrático, né? Portanto, daí eu ter dito publicamente, precisámos de meses com um advogado a tentar resolver os problemas e com criar conta bancária, foi preciso saltar entre bancos para ver quem é que nos conseguia abrir uma conta. Portanto, em Portugal, cada vez que quebra ali os moldes, o que é surpreendente, porque nós, os portugueses, costumamos ter os desenrascados, né? Mas parece que burocraticamente não é assim, não é esse o caso. Sim. Julieta, partilhas desta visão. Entendes que de algum modo a Flamemade se dificilmente teria visto a luz do dia em Portugal? Ou não necessariamente assim, mas com mais dificuldade? Eu acho que a Flamemade sempre teria visto a luz do dia, porque no nosso caso há um propósito social maior que eu e maior que as condições burocráticas de um país, portanto teríamos vingado na mesma, mas teria sido muitíssimo mais complicado. Por exemplo, no tema de investimento, em média é mais difícil em tempo fechar uma ronda em Portugal. Comparativamente, em Espanha as rondas fecham-se 6 meses mais rápido que em Portugal. Portanto, especialmente se são quantias elevadas, no meu caso nós desenvolvemos hardware, portanto objetos físicos, há sempre um investimento prévio potente, teríamos demorado uns 2 anos mais em poder sair ao mercado se tivéssemos de ir buscar angel investors portugueses. Depois eu também acho que há outra parte, que é também a consciência e a educação financeira. Eu acho que não é tão assequível em Portugal como noutros países da Europa, onde já aprendemos que podemos investir o nosso dinheiro, onde aprendemos o que é o risco, se somos risk lovers ou risk adverse. Por exemplo, acho que em Portugal, em geral, somos muito adversos ao risco, mas porque não sabemos que isto é uma opção, que se pode diversificar os investimentos, por exemplo, numa startup. Mesmo que 9 de cada 10 falhem. Por acaso, a Flamemade não vai falhar e está em ronda de investimento, se alguém estiver interessado. Mas sim, acho que há uma parte de educação que é super importante na parte financeira cá em Portugal. Falaremos também dessa aversão ao risco que ainda temos e que é urgente também combater. Antes disso, queria ir a ti, Mafalda. Tu trabalhas por conta de outra, a tua realidade é diferente, como falámos, mas da experiência que tens tido em Portugal e noutros países, sentes que para um jovem da vossa idade é mais difícil ganhar um lugar à mesa numa empresa em Portugal do que é numa empresa em contexto global? Eu acho que há sempre o perigo da generalização, não é? Até porque, sendo que as empresas portuguesas são mais pequenas, se fizeres um muito bom trabalho e fizeres leverage de uma série de stakeholders que vais conhecendo e ganhando espaço, até na verdade possa ser mais fácil fazer, se depois se sentam à mesa. É outro tema que tem muito a ver com o tema da mentalidade, porque estas empresas, especialmente a minha realidade, são empresas americanas de uma dimensão extraordinária. Estamos a falar de cerca de 300 mil trabalhadores no mundo todo, só aqueles que são diretos, exceto aqueles que estão empregados temporariamente, etc. E, portanto, são sempre contextos muito mais competitivos, mas em que eu acho que existe muito mais este tema da meritocracia, sem qualquer base ou sem qualquer conhecimento prévio. Eu acho que isso é extraordinário. Há um livro que eu gosto muito que fala exatamente sobre a tirania do mérito e, portanto, podíamos estar aqui mais 1 hora a discutir sobre a meritocracia, se existe, se não existe, mas o que acontece nestas empresas é por terem sistemas de avaliação e por proativamente tentarem criar uma série de vieses, nomeadamente em relação ao tema da idade, que normalmente é sempre o tema mais desafiante para mim, acabam por te permitir nem sequer sentires que tens uma diferença, um rótulo versus outras pessoas. Eu digo isto porque toda a minha carreira tenho trabalhado em equipas muito mais séniores do que eu, a média de idade sempre a rondar os 50, 60 anos, eu agora tenho 27, 28, sempre quando me junto a este tipo de equipas, e é muito difícil ganhares a tua credibilidade, ou seja, estas pessoas reconhecerem-te, normalmente até prefiro evitar dizer que idade é que tenho, mas as pessoas reconhecerem o trabalho que tu fazes é de facto difícil. Acho que em Portugal
existe um problema muito grande de mentalidade. Acho que já falámos aqui de um tema muito relevante, que é o tema dos salários, porque qualquer pessoa, qualquer trabalhador, qualquer jovem precisa de viver. Precisa de sair de casa dos pais, precisa de comprar a primeira habitação, precisa ter uma visão de como é que vai criar a sua família, porque há mais vida para além da vida do trabalho. E isto é uma coisa que talvez as gerações anteriores não tivessem tanto, mas nós conseguimos ver até nas redes sociais, porque a nossa geração, a geração Z, publica tudo em todo o lado, que isto é uma prioridade que nós temos versus outras. Portanto, há cada vez menos ambição, e eu sinto isso quando dizias sentar à mesa. Qual é que é o jovem que hoje em dia se quer sentar à mesa? Eu acho que essa é uma pergunta interessante de fazermos, porque a realidade é que a maioria da geração Z não quer chegar a posições de liderança. E falaremos disso, porque eu também queria depois tocar esse tema contigo. Há uma série de alertas que temos recebido de vários organismos internacionais que sinalizam precisamente isso mesmo, e de resto, na semana passada, o Fórum Económico Mundial divulgou também um indicador que aponta isso. Há uma apetência, um decréscimo abissal da apetência de jovens para chegarem a cargos de topo, a prosseguirem carreiras como líderes. Isso coloca-nos um desafio de futuro enorme que falaremos dele daqui a pouquinho. Antes disso, perguntava-te uma outra coisa. O André e a Julieta falaram aqui do tema da cultura de risco e desta fraca apetência, ou quase deste rótulo que colocamos a alguém que falha. Continuamos a colocar esse rótulo a alguém que falha, continuamos a colocar-nos a nós mesmos muitas vezes esse rótulo quando falhamos. E como é que eu vou agora gerir isto se cometi um erro deste tamanho? Da experiência que já tens a trabalhar lá fora, como é que se cria essa cultura de risco num país? Há um exemplo interessante. Quando eu trabalhava na Google no UK, eu cobria uma série de contas internacionais e trabalhava com uma série de clientes internacionais, e um deles era a Farfetch. E foi precisamente na altura em que houve o grande escândalo com a Farfetch, e foi muito interessante perceber. Eu morava em Londres na altura, onde estive durante 3 anos, a diferença na reação do mercado em Portugal e a diferença na reação do mercado no UK. Quase, na Inglaterra, quase de celebração, ou seja, esta pessoa foi tão bem sucedida durante tanto tempo, o que é que podemos aprender com o que correu bem e o que é que podemos aprender mal, quer se fosse de um ponto de dependência dos mercados que tinha e do contexto geopolítico. Na verdade, afeta qualquer líder atualmente. Nós estamos a viver um momento na história que só se vê nos livros de economia, não é? Que é uma guerra aberta de tarifas, que isto é uma coisa impensável há uns anos atrás, mas eu lembro-me de ver a diferença na mentalidade. Eu acho que isto vem de uma série de coisas. A primeira, é muito mais fácil, e aqui temos que o dizer, é muito mais fácil não ser tão averso ao risco quando temos mais dinheiro. Portanto, é muito mais fácil para estes países também terem menos aversão ao risco quando têm mais dinheiro. Mas diria que, e puxando isto, talvez a Julieta e o André possam falar um bocadinho mais do contexto de empreender, que é ainda mais arriscado, não é? É por isso que se fala em capital de risco, mas no contexto das grandes corporações também é importante perceber quando é que colocamos alguém que está disposto, seja que necessariamente também é uma falha. Eu acho que, por exemplo, colocar um jovem numa posição mais sénior é um contexto em que necessariamente há mais risco para que falhe. Porquê que há mais incentivo? Porque eu acho que o retorno, depois de vermos o que é que pode acontecer e haver essa cultura em que se celebra a falha, e eu aprendi muito, a empresa anterior falava muito isto, que era, tínhamos uma parede inteira que dizia falhar mais depressa. E eu acho que esta mentalidade é uma mentalidade que tem que vir do topo para baixo, ou seja, tem que haver líderes que estão dispostos a acartar com as consequências desse risco e tem que incentivar esse risco. Isto é uma coisa, é um músculo que eu acho que está muito pouco treinado em Portugal. Julieta, sentes que é papel, por exemplo, das instituições de ensino, de cada um de nós, papel até da própria cultura das organizações, como falava a Mafalda, fazer este caminho para normalizar o erro, normalizar a falha, para que não seja tão penalizador para um empreendedor como, por exemplo, o teu caso, e sabemos que a Flamed não vai falhar, e o do André, para que não seja tão penalizador fazer esse caminho, muitas vezes. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que nós agora talvez olhamos para o falho como uma tragédia ou como o final, e não, falhar é um novo início, especialmente se aprendes alguma coisa dessa oportunidade passada e se esse falho traz conhecimentos que podem levar a um êxito. É falhar realmente um falho ou é parte do caminho? Não sei. Epá, isto agora ficou assim... Foi poético. Foi, desculpa. Mas não, eu acho que especialmente se somos pessoas jovens que estamos a empreender, o caminho
quase mais óbvio é que seja um fracasso, e não há mal nenhum nisso, sempre e quando se possa aprender disso e se possa voltar a tentar. O importante é que um falho não nos desmotive a não voltar a fazer. E falhar e falhar mais depressa. Portanto, isso é uma frase excelente, gostei muito. Sentem de algum modo que vos faltam, agora a mim já me falhou também, role models para esta pedagogia do insucesso, chamemos-lhe assim? Completamente. Role models em geral, especialmente jovens empreendedores, adoraria que houvesse mais nacionais do nosso território que nascessem de Portugal, e se nós podemos ser isso para a seguinte geração, acho que já é um êxito excelente e já não é um fracasso. Eu diria também que talvez faça falta dar visibilidade a esses role models. Ou seja, por exemplo, o André é um excelente exemplo, ele é um role model. Portanto, para quem nos estiver a ouvir e que for jovem e quer começar a sua própria empresa, é um excelente exemplo de uma pessoa que está a dizer que ganhava 900 euros em Portugal como engenheiro e tem uma startup de sucesso. Acho que falta palco ou espaço, ou às vezes também nós, que estamos a ler ou a procurarmos estas pessoas e inspirar-nos com estas pessoas. Tenho uma resposta para vocês, mas vai ter que ficar para o final. Eu posso fazer aqui um ponto de vista um bocadinho contrário. Podes, claro que é, pronto, quando nós começamos uma empresa, provavelmente vamos falhar e as estatísticas estão contra nós, mas como empreendedores nós temos que minimizar o risco, né? E quando eu estava na Dinamarca, eu estou ciente que se há coisas que correm mal, eu vou ter suporte, no sentido em que se é preciso, por exemplo, quando se fala de apoio a pagar impostos, ou tudo o que é que seja criar uma conta bancária, seja coisas super simples da vida do empreendedor, o sistema vai lá estar para me ajudar. Agora, fazendo aqui a crítica construtiva a Portugal, o sistema não vai estar lá para me ajudar e temos de ser transparentes em relação a isso. Portanto, é muito bom falarmos de role models, mas o que eu estou mais preocupado neste momento, o que nós podemos resolver como portugueses é resolver os problemas do sistema, né? Porque a realidade é que quando o português normal percebe a matemática que está envolvida em calcular qual é o salário do empregador, quando o português normal percebe que eu, como CEO de uma empresa, se as coisas correrem mal, portanto, estou a começar a falhar, e se eu tiver que despedir algumas pessoas, isso é um exercício impossível de fazer em Portugal, né? Portanto, está tudo numa maneira contra, parece, aquele que quer cometer o risco. Portanto, nós em Portugal, se queremos uma receita para sucesso, temos de ser realistas, né? E perceber como é que nós vamos criar redes ou facilitar o processo de, então, irmos para uma jornada que provavelmente vai falhar, né? E não é tanto só que o sistema não esteja para ajudar, que eu acho que seria um luxo ter um sistema neutro, é que o sistema vai penalizar esse falho. Portanto, eu acho que ainda está por nascer talvez o partido político que apoie realmente a inovação, que é o que aumenta o PIB de um país. Mas deixo por aí, já que estamos de eleições, parece. Deixem-me perguntar-vos também. O propósito é a chave para as vossas gerações profissionais. Como é que pensam, quando pensam no futuro, aliás, que tipo de problemas, oportunidades vos movem, Mafalda? Eu acho que o contexto atual, em especial a minha exposição no último 1 ano e meio, à realidade, já aqui falei, geopolítica, acho que vai ser... Acho que há 2 temas que estão top of mind para mim, ou que diria que também estão top of mind para estas grandes empresas que, no fundo, fazem girar a economia mundial. A primeira é, sem dúvida, este contexto geopolítico. Como dizia o Presidente do Canadá a semana passada, não é uma nova ordem, a ordem é esta. Esta é a nova realidade sobre a qual estamos. E um segundo tema que é este da adaptação entre as pessoas que trabalham nas empresas, que estão a criar negócio, a fazer negócio, o que for, e a inteligência artificial. Este é o tema que eu trabalho, portanto, trago com alguma paixão, porque acredito que a tecnologia tem, de facto, este poder transformador de fechar os grandes gaps que existem e até ajudar, quem sabe, a contribuir para este contexto geopolítico, ainda que muitas vezes causa aqui alguma fricção. Mas eu acho que trará muitos desafios, em especial para a nossa geração, porque nunca se viram tantos layoffs em massa, que se verão com, na minha opinião, cada vez mais recorrência. Vai ter que haver uma adaptação muito grande se nós quisermos subir a tal corporate ladder ou até mesmo liderar empresas, começar empresas
empresas, perceber como é que gerimos não só pessoas, mas gerimos agentes. Agentes são sistemas de software que são potenciados depois com Natural Processing Language Models, etc., ML, não interessa agora ao caso, mas que nos permitem, são especializados em categorias específicas e depois que nos vão permitir, ou que vão permitir no fundo, em vez de gerirmos uma equipa com 5 pessoas, gerir uma equipa de 2 pessoas e 3 agentes. Uma equipa híbrida. Uma equipa híbrida. E, portanto, o desafio de um líder vai ser não só como é que garante que estas pessoas aprendem sobre esta tecnologia, como é que é acessível a todos, porque, tal e qual como aconteceu com outras tecnologias no passado, isto cria um divide muito grande. Sim, não, estamos a falar de pessoas privilegiadas. Que não excluís ninguém, não é? Claro, e estamos a falar de pessoas privilegiadas. Aqui, nós, neste caso, somos todos privilegiados, porque todos tivemos acesso à educação, mas isto é uma realidade que não existe. Esta tecnologia pressupõe que tenha que haver eletricidade, que tenha que haver um conhecimento de como é que a internet funciona, acesso à internet, dados móveis, o que for, e portanto eu acho que este é um tema que me preocupa muito. E depois este desinteresse muito grande nosso, Cátia, tu falavas sobre os números, e na verdade eu estava a ler ontem, quando estava a ler para a nossa conversa hoje, que apenas 12% das empresas, isto foi um estudo que foi feito com o LinkedIn e o Glassdoor o ano passado, está confiante sobre a sua próxima geração de líderes. Como é que estas empresas vão preparar a nova geração de líderes se não há ninguém nesta camada que queira liderar, porque de facto há muito poucos incentivos, se olharmos para os líderes atuais, muito poucos incentivos. Para ti afasta, aliás, para todos vocês, o que é que, na vossa opinião, afasta a vossa geração da vontade, da ambição de querer um cargo de topo? E bem sei que a vossa realidade é diferente da Mafalda, não é? Porque vocês lideram projetos pessoais. O meu pai contava uma anedota que é, então uma panela está cheia de caranguejos e a panela não tem tampa, então imagina que eu estou a tratar da panela e pergunta-me ao André, mas porquê que tu não pões uma tampa na panela, os caranguejos não vão sair, não vão fugir da panela? E a minha resposta é, não te preocupes que isto são caranguejos portugueses, quando um está prestes a sair lá para fora, os outros puxam para baixo, portanto... Acho que se calhar é esta mudança que precisamos em Portugal, mas isso é um bocadinho difícil de corrigir os caranguejos. Julieta. Sim, o auge do extremismo, o extremismo divide, ou seja, não é colaborativo. Realmente, cada vez que voltamos a um extremismo, separamos a população, não estamos a unir a população e nós precisamos de um ambiente colaborativo se queremos ser líderes e se queremos formar os líderes da próxima geração. Acho que agora mesmo não estamos num ambiente sociopolítico que potencie que haja pessoas que criam projetos, especialmente na minha área. Já sabes que o meu grande problema é a insegurança, eu luto contra o medo e essa é a missão do nosso projeto, da Flamide. Preocupa-nos, claro que sim, porque o medo faz que as pessoas não possam viver a sua vida como deveriam viver. Quando as pessoas não são tão valentes, também não são tão criativas e não têm vontade de realmente criar projetos e criar um impacto social positivo. Portanto, sim, começar por talvez voltar a falar, a comunicar, a unir, em vez de escolher posições que nos separam e que fazem que estejamos em extremos opostos outra vez. Eu acho que o papel do líder também é um papel um bocadinho solitário, em especial nesta dinâmica em que nós vivemos. Eu olho muitas vezes para os CEOs de empresas ou que têm que, no fundo, entregar aos shareholders, é a mesma coisa, especialmente, por exemplo, quando estão extremamente diluídos com investimento angel investors ou o que for, tanto fazendo aqui o paralelismo com o lado do empreendedorismo, e que têm que tomar decisões que muitas vezes até vão contra ou que põem em causa os seus próprios valores pessoais e sua identidade pessoal. Isto causa um nível de stress, de solidão. Eu acho que esta geração, e não acho só, os números dizem isso, valoriza uma série de outras coisas, esta visão holística do que é uma pessoa enquanto individual, não só o profissional que trabalha na empresa, mas também tudo o que existe à volta, que faz com que haja cada vez menos vontade disto acontecer. Outra coisa também, eu acho que é a falta de exposição logo no início da carreira, a este tipo de decisões estratégicas. Ou seja, quando as empresas estão cada vez com mais silos, é muito mais difícil de perceber o que é que requer, que tipo de formação é que requer, que tipo de esforços ou competências exatamente tem é que se requer para ser um líder. E uma das coisas muito importantes que esta geração procura naturalmente
talvez menos interessada de facto no tema da liderança, mas é muito este tema da formação, da aprendizagem, da mentoria, do feedback e, portanto, talvez, aqui falando um pouco de possibilidades, qual é que é uma possibilidade para tentar inverter isto? Talvez seja dar mais rapidamente mais exposição à estratégia, as lideranças serem mais abertas também, não só em relação às suas conquistas e ao que estamos a atingir enquanto empresa e cultura, mas também ao contrário, que é quais é que são os desafios que estes líderes estão a ter e estão a tomar e darem mais visibilidade sobre isto às pessoas que trabalham na empresa, porque de facto o propósito nunca foi tão importante para as gerações como eu acredito seja para a nossa. Cruzando isto tudo aqui que dissemos, deixem-me perguntar-vos como é que vocês definem a liderança necessária para o século futuro? Para mim, e falando aqui da nossa situação política atual, é que se calhar a maioria dos portugueses estão prestes a votar em alguém que não construiu nada. Ou seja, alguém que fez política por carreira e nem foi muito bom a fazer isso. Eu estava a perguntar por curiosidade ao Gemini o que é que o nosso político seguro, o que é que ele acredita, o que é que ele vai trazer aqui para a mesa. E o Gemini não consegue dizer grande coisa. Portanto, o que eu gostava de ver em termos de liderança para Portugal é alguém que tenha feito coisas, alguém que tenha tido experiência de construir do zero, preferencialmente. Não alguém que tenha sido só conversa, né? Mas alguém que possa trazer algo para a mesa, que possa mudar o sistema que precisamos desesperadamente, eu acho, de mudança positiva. Julieta. Isso seria fantástico, por acaso, ter empreendedores políticos também. Mas eu acho que a burocracia nos ia matar a todos no primeiro dia. Portanto, saíamos logo todos de lá. Talvez a nossa geração, a Gen Z, é a primeira geração que está obcecada com o propósito, com ter uma missão, com ter um impacto social. Muda um pouco a nossa bússola e o nosso objetivo, porque já não é só fazer dinheiro, poder sustentar a nossa família, é também ver um impacto real no mundo que nós estamos a causar. E depois, agora mesmo é muito difícil predizer o que é que vai acontecer, especialmente com esta grande mudança a nível industrial e também intelectual, que é o ChatGPT, os modelos LLM, de maneira totalmente available a toda a gente. Portanto, é difícil predizer o que é que vai ser um líder futuro. Eu acho que tem de ser um líder altamente humano, um líder que não faz layouts massivos de substituir os seus trabalhadores por modelos de IA, senão que fomenta que os seus trabalhadores saibam trabalhar com ferramentas de inteligência artificial. A inteligência artificial não vai substituir o humano, mas o humano que usa a inteligência artificial vai substituir o humano que não a usa. Portanto, o líder que consiga juntar estas peças, unir a tecnologia ao humanismo, unir a tecnologia ao impacto social, acho que vai ser o líder que nós devemos admirar no futuro. Vou pegar nessa tua ideia e vou lançar uma provocação à Mafalda. Vamos lá. Mafalda. Bora. Sentes de algum modo, tu que estás a ajudar, no fundo, a construir esse futuro e a liderar projetos na área da inteligência artificial e da transformação digital, continua a fazer sentido na era da inteligência artificial falarmos em líderes do futuro ou vai bastar um algoritmo que faz o papel melhor do que qualquer mau líder, por assim dizer? Não, a liderança, na verdade, a liderança não é uma realidade assim tão distante. Todas as pessoas são líderes de alguma maneira. Podem ser líderes em casa, tenho a certeza que muitas mulheres desta sala lideram os seus lares como ninguém. A liderança... E homens? Sim. Desculpa. E homens? Sim, espero que sim. A liderança acontece nas escolas, a liderança acontece quando estamos a falar sobre a nossa carreira, sobre a nossa vida, as nossas decisões. Isso também é liderar. Nenhum algoritmo nunca vai substituir absolutamente nada do que é esse tema da liderança. Vai poder informar-nos ou ajudar-nos a tomar decisões muito mais depressa, porque tem acesso a dados de forma muito mais rápida do que nós temos. E, na verdade, eu acho que isto é uma vantagem. Não devemos ver como um inimigo, porque é irreal pensar que podemos colocar as mãos à frente porque o vento já está a passar entre os dedos. Eu acho que há uma frase do Saramago que eu gosto muito, que é nós só podemos ver a ilha se sairmos da ilha, não é? E em relação a este tema da liderança, acho que só podemos pensar no que é um líder do futuro se olharmos para o que é que está a acontecer fora da nossa ilha, o que é que está a acontecer no mundo como um todo. E pegando neste tema, e já tendo respondido à questão de a inteligência artificial é sempre uma forma de ajudar o líder a ser melhor, eu acho que confundimos duas questões muito importantes na liderança, e isto acontece já que estamos a falar sobre o cariz político, deixar essa última nota, entre carisma e caráter.
a maioria dos líderes que nós temos atualmente são líderes extremamente carismáticos, quer gostemos deles ou não. É o caso do Trump, é uma pessoa com imenso carisma. Sobre o caráter não tenho tanta certeza. Eu acho que este é um tema muito relevante, porque nós, pessoas que votam, apaixonam-se muito mais facilmente por uma pessoa extremamente carismática, que na verdade pode não ter grande conteúdo ou ter feito grande coisa, mas que nos promete mundos e fundos, e acho que devemos preocupar-nos cada vez mais com o caráter. É por isso que eu acho que o líder do futuro é uma pessoa com caráter, uma pessoa que reconhece a importância das pessoas, como dizias, Kátia, coloca as pessoas no centro do que faz, que reconhece que a tecnologia é essencial e que a inteligência artificial é essencial para levar a empresa, porque o que ele levou de A a B não vai levar de B a C, portanto isto é essencial, não vale a pena negarmos a realidade que já existe e, portanto, talvez deixasse esse convite a apaixonar-nos mais pelo caráter, pela decência do líder, que cria um ambiente em que possamos trabalhar, que às vezes até é ligeiramente menos inspirador, mas que de facto consegue criar um ambiente em que todas as pessoas têm essa oportunidade de liderar e depois homens ou mulheres em casa também possam ter essa oportunidade de fazer. Deixem-me colocar-vos uma última pergunta, porque lá está o imperativo do tempo, não me deixa ficar aqui como gostaria o resto da tarde. Falamos aqui de desafios múltiplos nacionais, daquilo que, na perspectiva das novas gerações como vocês, importa agora perceber o que é que podemos fazer melhor para o futuro. Depende mais de políticas públicas, melhorar o contexto que temos no país, de uma mudança de mentalidade. No fundo, como é que garantimos que Portugal não continua a perder talentos que forma, como é o vosso caso? O que é preciso fazer para inverter esse quadro? Para mim é um governo mais pequeno, que é o que a iniciativa liberal acho muito bem tentado a puxar, menos burocracia, mais simplificação, se calhar limpar menos regras e se calhar regras mais robustas, mas menos. Para mim é esse o caminho para Portugal. Julieta? Eu talvez vou falar a modo mais pessoal, do que é que cada um de nós pode fazer a nível individual. A mim preocupa-me, sobretudo também nesta nova era de tecnologia e nesta nova era de extremismo político, sermos cada vez mais uniformes e obedecermos cada vez mais. Se eu posso expressar um desejo que eu tenho, é que todos nós continuemos a questionar, a ser bons rebeldes, não dizer que sim sempre, senão analisar e tomar as nossas próprias decisões, chegar às nossas próprias conclusões, e às vezes é preciso partir tudo para voltar a construir, e não há mal nenhum, sobretudo continuar a ser valentes como são os portugueses desde o início. Obrigada. Eu diria que talvez a política seja demasiado... seja redutor pensarmos só no tema da política. Eu acho que a democracia como um todo é demasiado importante para deixarmos só na mão dos políticos. E, portanto, diria que nós, enquanto sociedade civil e qualquer pessoa, quer faça parte de uma grande ou pequena organização, tem esse papel. Quando comecei o meu trabalho com grandes organizações internacionais, sempre pensei que era nestas organizações internacionais e que é nestas grandes organizações internacionais que se muda o mundo. Mas percebi que mudar o mundo é uma coisa tão pequena que começa com a comunidade ao nosso lado, com fazermos a diferença, como tornarmos o mundo um lugar mais seguro, como darmos mais acessibilidade, seja de que forma for, a outras pessoas e, portanto, acho que cada um de nós tem ou não um papel mais relevante até nas suas próprias empresas, tem essa oportunidade de se envolver em iniciativas e de fazer diferença na sociedade civil. Olha, obrigada aos três por esta conversa. Obrigada, ficava Kátia. muito mais tempo. Foi um imenso prazer receber-vos. Agradecer-vos também o facto de terem conseguido conciliar as vossas agendas e voos para poderem vir de propósito para este festival de podcasts. Obrigada também à audiência aqui presente, que é sempre fantástica, e à equipa técnica que semanalmente faz a habitual magia para que cada episódio deste podcast e de todos os outros que produzimos seja possível. Salomé Rita, João Luís Amorim, Tomás Delfim, Gustavo Carvalho, João Martins. Senhor Martins, para os amigos saberão porquê também mais daqui a pouco, e à nossa Joana Beleza pelo incansável esforço e mobilização e inspiração muitas vezes para concretizar todos estes podcasts. Antes de me despedir, permitam-me anunciar uma novidade, a tal novidade que vos queria falar há pouco. A nossa aposta nas gerações como a minha e como a vossa, vai continuar. Manela Rosa apresenta um podcast sobre a geração que inaugurou o século XXI, marcada pela transição do Nokia 3310 para o iPhone. É a primeira geração da internet, do computador Magalhães e do YouTube como televisão.
que cedo questionam o mundo à sua volta. Aqui dão-se a conhecer os jovens que querem mudar o mundo ao ritmo acelerado do seu tempo. Histórias inspiradoras também. A estreia está marcada para março. Muito bem-vindo a este podcast. Quanto a mim, regresso como é breve no modelo habitual. Da minha parte é tudo, já sabe, o céu é o limite. Obrigada. Obrigada. Imagine um automóvel que o ajuda a conciliar a vida profissional e a vida pessoal, que o pode levar confortavelmente às reuniões de trabalho, mas que também pode ser a sala de estar da sua família, que graças a um interior cuidadosamente insonorizado o pode levar do stress à serenidade. O novo Volvo ES90 está numa classe à parte. Um topo de gama 100% elétrico, pensado para os líderes do futuro, para quem está a fazer diferente, muito além do óbvio, e para todos os que procuram equilíbrio no que é essencial. Novo Volvo ES90 for Life in Balance.